todos, espero que esteja tudo bem convosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um podcast do World Transfer Set. Desta vez estou aqui com Bruno Romão, ele que é treinador, já com a licença do UEFA Pro, de apenas 39 anos, está aqui comigo para responder a algumas perguntas do que foi o seu passado e o que pode ser também o seu futuro. Muito obrigado, Bruno, por teres aceito este convite e por, obviamente, teres aceito por estar aqui a dar algumas perguntas. Quero já avançar já para a primeira pergunta. Quais é que são as tuas ambições para o futuro? A começar já pela próxima temporada. Antes de mais, boa tarde, Sebastião, e espero que nós consigamos aqui gerar uma boa conversa para que todos também conheçam algumas ideias um bocadinho mais. E obrigado pelo convite. Relativamente à próxima época, eu estou aqui num momento de transição de carreira, que no fundo poderá significar iniciar como treinador principal, a um nível que seja obviamente condizente com a minha experiência. Eu fui treinador adjunto de muita gente com muita competência, muita qualidade, fartei-me de aprender e criei aqui um conjunto de competências interessante, e neste momento sinto que no nível certo estou preparado para o que aí vier. Não deixo de equacionar outras funções, para te ser muito sincero, e funções em que sobretudo possa continuar a crescer e que possa continuar a trabalhar em equipa e aprender, que é uma expectativa que eu tenho de vida, não é? É uma forma de estar na vida, de aprender e de dar aos outros aquilo que eu tenho de melhor e tentar ajudar os outros. Portanto, a ideia passa um bocadinho por aí, de dar este passo, se assim for, estar aberto também a outras perspectivas de crescimento de carreira, não é? Digamos assim. E como é que começou este gosto pelo futebol e obviamente por ser treinador? Olha, este gosto começou na zona onde eu cresci, no bairro onde eu cresci, pela paixão que tenho e que tinha e que a minha família também tinha pelo Oriental, que é o clube, que é o meu clube do coração. Depois aí fui tendo contacto com alguns treinadores, dos quais aprendi com todos. Uma das grandes pessoas, um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje como treinador é o João Paulo Costa, que está agora no Botafogo, na formação, e que me inspirou e que me deu aso e asas também para olhar para cima, olhar para ele e perceber, ok, um dia se for treinador, ele é claramente um exemplo do que eu quero ser como homem. E depois, ao longo da carreira, não é, todos os treinadores pelos quais eu fui passando, desde a formação de Sporting, no Oriental, com que eu aprendi no Casa Pia, com o professor Rafael Gomes, depois com o Filipe Moreira também, agora com o Ricardo na Coreia, com o Rui Águas, com quem eu passei muito tempo e que é também uma referência muito grande na minha vida profissional e também pessoal, que é um amigo, não é? Portanto, estas pessoas todas acabaram por influenciar o percurso até agora e por me ensinar muita coisa, não é? Falaste no Casa Pia e vou obviamente pegar nessa parte. Foste treinador adjunto na temporada 2006-2007. Como é que tens visto o crescimento da equipa, principalmente nesta temporada? Olha, eu tive no Casa Pia num momento muito distinto, um momento muito difícil, o clube com muitos constrangimentos, o presidente com uma seriedade fabulosa e com um coração enorme para desenvolver o clube, e fico feliz de hoje ver o grande Casa Pia, porque é um clube grande, é um clube que tem muito potencial escondido. Ver o Casa Pia a expressar-se na Primeira Liga como se tem expressado, tem feito uma época espetacular, tem um bom treinador, tem uma equipa coesa, competente em todos os momentos do jogo, com muitos constrangimentos, como sabes, de jogar muitas vezes em casa, mas fora de casa, e isso ainda torna, ainda faz a crescer mérito, não é? A todo o percurso. Portanto, tem sido um percurso ótimo esta época. A época passada também já foi excelente, mas este salto é um salto qualitativo muito grande, e que o clube continua a mostrar, e neste caso o Filipe Martins e os jogadores continuam a mostrar competência. Portanto, tem sido uma época muito positiva e eu fico feliz por ver o Casa Pia assim. Também fizeram um mercado de transferências muito interessante no que foi o verão. Rafael Martins, Romário Baró, Léo Bolgado. Já tinham jogadores da casa, vamos dizer assim, o Afonso Taira, por exemplo, que é o rei dos desarmes, como muita gente o apelida. Tem sido fantástico também este Casa Pia. Mas passando agora para a tua passagem no Sporting, tiveste a oportunidade de ver jogadores de perto, como o William Carvalho, Cédric Soares, Daniel Podense, entre outros. Como é que tens visto também este crescimento destes jogadores, ainda para mais porque sentiste e viste a evolução deles de perto? Olha, podes acrescentar a essa lista o rei dos desarmes também, o Afonso Taira também foi Também, meu jogador também no foi? Sporting.
Também foi meu jogador no Sporting. Portanto, também fico feliz de o ver, por exemplo, a ele a ter o sucesso que tem tido e o rendimento que tem tido, e de ver o pai como diretor desportivo a ter sucesso também no Belenenses. Portanto, que também nos conhecemos já há muitos anos. Um, quando tu estás num projeto de formação como é o Sporting, não é? O jogador o desenvolvimento do jogador é o teu foco, não é? O desenvolvimento do jogador na vertente pessoal e desportiva. Quando tu olhas para eles, passados estes anos todos, e já são alguns, e tu vês que há essa continuidade, não é? De facto, tu apercebes-te se aquilo que tu perspectivaste para os jogadores e a opinião que tu tinhas sobre o desenvolvimento deles e também o que estávamos a fazer com todos eles, se estava na direção certa. E obviamente fico feliz porque todos eles trabalharam muito para chegar ao nível a questão. Forçaram muitas oportunidades quando algumas vezes pouco acreditaram neles, não é? Tu falaste, por exemplo, no Daniel. O Daniel tem tido um percurso muito interessante e sempre um bocado à parte daquilo que as pessoas estão à espera, e já foi internacional lá, portanto isso é algo muito positivo, e naturalmente já tem um nome firmado no futebol europeu e também na Premier League. O William, por exemplo, acaba por ser um jogador que anda sempre ali um bocadinho, sendo um jogador de topo, anda sempre um bocadinho dentro e fora da seleção nacional, portanto, mas tem um percurso excelente de seleção nacional, campeão europeu, tal como o Cédric. Portanto, ficas feliz, sobretudo ficas feliz e orgulhoso por teres partilhado um bocadinho da vida desses jogadores, não é? E de perceber que de facto são bons miúdos e que se transformaram em atletas de elite, não é? Isso é espetacular, é top. Outro jogador que também tiveste a oportunidade de ver de perto é o André Franco, mas agora no rival Futebol Clube do Porto. Como é que também vês esta temporada deste criativo, que também já foi campeão no Estoril, na Liga 2, também fez uma temporada excelente no ano passado, que obviamente deu o trampolim para o Futebol Clube do Porto. Olha, acho que o André está a fazer o percurso normal daquilo que são primeiro a sua qualidade e a sua personalidade, e acho que o melhor para ele tem sido exatamente esta adaptação progressiva, esta entrada progressiva na equipa. Tem sido um jogador muito importante, até pela rotatividade nesta fase decisiva. Curiosamente, o André acabou por fazer um percurso saindo do Sporting já numa fase mais tardia, de sub-18, sub-19, e acaba por fazer o percurso um bocadinho ao contrário e acaba por chegar a um nível de excelência. Portanto, esta época, na minha opinião, está exatamente ao nível que eu acho que ele deveria estar, e tem tido a integração que eu acho que ele deveria ter. Porque uma integração muito rápida, às vezes, vindo de clubes com expectativas completamente diferentes, entrada numa forma de jogar completamente diferente, torna-se difícil para um jogador entrar rápido e render, e a realidade é que esta adaptação progressiva fez com que nesta fase final ele fosse um jogador muito, muito importante para o plantel, parece-me. Em 2014 também tiveste uma experiência, mas no futebol feminino. Antes disso ainda tiveste uma experiência na Arábia Saudita, no Al Hilal. Como é que tens visto também este crescimento do futebol feminino, e como é que era o futebol de formação na altura? O que é que achas que pode ser o futebol feminino no futuro? Olha, antes de mais, falar só um bocadinho também no Al Hilal, porque nesse projeto tivemos na formação e treinámos muito bons jogadores, alguns deles internacionais sauditas no momento. Portanto, foi muito bom sair de uma realidade como o Sporting e estar com atletas de elite, e depois, ao nível deles, estar num mesmo tipo de enquadramento e experimentar desenvolver jogadores que potencialmente poderiam chegar ao topo do futebol saudita, e neste caso à seleção A. Integrado numa cultura muito diferente da nossa. Portanto, por aí estamos a ver o desafio, a dimensão do desafio. Depois, de facto, como dizes e bem, eu passei pelo futebol feminino, sobretudo na formação. Tive algumas participações na seleção A, mas poucas. Num desafio muito interessante. Achei que as bases estavam a ser lançadas para aquilo que nós começamos a ver agora. Acho que progressivamente o futebol feminino está no caminho que é o caminho que tem de trilhar, e acho que vai trilhar um caminho futuro muito semelhante àquilo que acontece na Escandinávia, e já há provas disso nas competições europeias, na Liga Espanhola, na Liga Portuguesa tem havido jogos também com a mesma dimensão. Portanto, para mim, mais 5, 10 anos, provavelmente, se for antes, tanto melhor, veremos um futebol feminino ainda mais atrativo, não é?
há algo no futebol feminino que me atrai particularmente e assemelha-se muito àquilo que era aquilo que me aconteceu na Coreia, que é há uma relação muito positiva entre o espírito de apoio às equipas e na relação entre os adeptos. E isto é super positivo, é algo que nós, enquanto agentes desportivos, temos claramente de repensar, não é? Como é que estamos no desporto, como é que inspiramos jovens, como é que formamos jovens, como é que as nossas atitudes, mesmo sem grande discurso, influenciam os outros, não é? Nós acabamos por ser figuras de modelo para a sociedade e eu acho que o futebol feminino passa essa energia positiva, portanto temos se calhar muito a aprender com essa postura, não é? E muito a modificar. Pegando ainda um pouco na parte do Al Hilal, acreditas que jogadores que tenham muito potencial se calhar não fazem a transição para a Europa porque lá também os salários são muito elevados e têm uma vida mais confortável? Acho que, acho que essa poderá ser uma das razões, acho que outra das razões uh, poderá ser esses jogadores não virem para a Europa cedo, não é? Não chegarem à Europa com 18 anos, 19 anos. Existe qualidade, existe talento, o jogador tem relação com a bola. É uma liga onde, como deves calcular, não há. A questão da intensidade é diferente da nossa, não é? Porque as temperaturas são muito altas durante uma larga parte do ano, portanto, não é possível tu treinares com intensidade durante todo o ano, não é? Nem nos jogos o consegues fazer, portanto tens de te ajustar a isso. E para além desse fator social e cultural que tu referes, não é? Que é vida facilitada, bons salários, não ter necessidade de sair do país, poderá também haver este fator de, ok, eu saio mais cedo, eu entro mais cedo num campeonato europeu ou num clube europeu e posso ser desenvolvido, porque qualidade existe, qualidade existe. Depois, a partir da parte do futebol feminino, tiveste algumas experiências também no estrangeiro, Cabo Verde, Coreia do Sul, Egito. O que é que estas experiências te fizeram aprender como treinador e, obviamente, como pessoa também? São antes de mais, todas elas culturas muito Distintas. diferentes, exatamente. Portanto, no Egito, eu apanhei uma cultura não igual à cultura saudita, mas com muitas semelhanças, portanto, foi uma adaptação relativamente fácil. Na Coreia, a adaptação também foi fácil, mas depois há toda a questão cultural que influencia bastante aqui daquilo que é o nosso trabalho, porque nós trabalhamos numa ciência social e numa atividade humana, portanto, invariavelmente, tudo aquilo que as pessoas fazem, a maneira como se expressam no desporto, está diretamente relacionada com aquilo que são em sociedade, não é? E isso coloca desafios, não é? Que as pessoas falam de maneira diferente, aprendem de maneira diferente, treinam de maneira diferente, não é? Concentram-se de maneira diferente, portanto, tudo isso que podes imaginar. Tudo isto foi um bocadinho diferente do contexto que encontrei em Cabo Verde, que era um trabalho de seleção, portanto, por si só, atribui-me competências diferentes em termos de scouting, em termos de avaliação do jogador para a seleção, não tanto para a contratação de clube, por exemplo. Também experimentar de forma continuada e a um nível muito bom, com jogadores com muita qualidade, o que é construir um processo de seleção, não é? Desde preparação de estágio, planeamento de treinos, etc., não é? Viagens, numa seleção com recursos muito diferentes daquilo que são as maiores seleções da África, não é? E do mundo. E nesse contexto nós tivemos resultados muito positivos, chegámos ao lugar 30 do ranking FIFA, portanto fomos a melhor seleção da África no nosso tempo, durante algum tempo, e isso prova um bocadinho daquilo que foi a qualidade do trabalho que o Rui Águas, treinador principal, e eu neste caso treinador adjunto, mas também todo o pessoal que trabalhava connosco, o Lito, o Beto, o Vera, o Gerson como diretor técnico, como diretor técnico não, como diretor da federação, fez em prol da federação, todo o staff médico, Silvino, e eu acho que se todos estes contextos com os quais eu tinha experienciado até aqui tinham uma conotação, vamos dizer conotação, mais profissional, digamos assim, não é? Tu em Cabo Verde continuas com essa conotação claramente profissionalizada, mas com uma ligação entre staff, jogadores, país, adeptos, muito particular, muito próxima, muito de paixão, muito de alegria,
muito de superação em dificuldades das mais variadas ordens e pronto, e isso fez com que a experiência fosse muito positiva, também diferente das outras, não é? Há aqui coisas que são diferentes, não é? E que, por exemplo, naquilo que é a abordagem ao treino e a abordagem a uma entrada a um clube, é fundamental tu fazeres para que não corras o risco de estar a comparar contextos, não é? É rapidamente perceberes o máximo possível daquilo que é a cultura local e o perfil do jogador local, não é? Como é que esse jogador se comporta sob pressão, como é que ele aceita a correção, como é que se comporta nas conversas individuais, como é que se comporta em grupo, como é que reage ao fracasso, como é que reage ao elogio, não é? Como é que as equipas se comportam quando marcam um golo, quando sofrem um golo, não é? Portanto, todo este estudo, não é? Prévio quando tu podes, mas depois quando estás no local estudas o mais possível e tentas observar e aprender o mais possível para seres o mais assertivo na prática, é fundamental para que tu percebas as diferenças entre uma coisa e outra. Aquilo que eu tento fazer é, tentando começar este processo, tentar ao mínimo estabelecer pontos entre aquilo que eu estou a viver naquele momento e o passado, não é? É diferente eu voltar a trabalhar em Cabo Verde porque conheço a cultura, não é? Ou voltar a trabalhar na Arábia Saudita ou no Egito porque conheço a cultura, mas se eu for para uma cultura diferente, eu tenho de conhecer essa cultura como ela é, não é? As origens dessas pessoas e os hábitos sociais são distintos, não é? Portanto, No Cabo acaba Verde, por ser isso. no Cabo Verde sentias assim um pouco da dificuldade, por exemplo, com os relevados. Não sei como é que eram os relevados, mas calculo que não tenham, se calhar, a melhor qualidade. Sentias alguma diferença também nos vários países que passaste? Da dificuldade de treino? Nós sentias, obviamente, em casa nós jogávamos no relvado artificial, o estádio de Montavaca é um bocadinho ventoso, portanto tinhas ali a particularidade do vento a afetar o jogo, mas pronto, isso era igual para as duas equipas, não é? Nós tentávamos, obviamente, manipular ou tentar controlar ao máximo a escolha do campo, se quiseres, em em determinadas horas do dia, mas aí um bocadinho diferente. Quando jogas fora em África, estás muito dependente daquilo que são as condições do país, não é? Aquilo que eu gosto de dizer é que trabalhar em África é para homens, não é? Portanto, digamos assim, homens e mulheres, obviamente com H e M grande. Portanto, a ideia é que tu te prepares ao máximo possível para contingências que não estás à espera, para o inesperado, que quando jogues fora estejas à espera de situações difíceis, de atrasos, de trânsito para ir para o estádio, de relva sem qualidade. É algo que eu sei que a CAF está a tentar alterar e eu acho que tem melhorado bastante nos últimos tempos, mas sei que ainda é passível de acontecer. Portanto, é aqui que tu tens de te preparar bem para o que aí vem, naquilo que é a escolha, as escolhas em seleção, ou num processo de seleção, se quiseres, de uma seleção africana, é teres em mente que quando tu vais jogar fora há um determinado perfil de jogadores que é mais importante selecionar, não é? No 11 e para depois entrar na segunda parte e isso é algo pronto, que tens que fazer para ter resultados, não é? Porque o fator casa é tão importante e tu acabas por conseguir tantos pontos em casa que tudo o que consigas fora acrescenta-te um extra fenomenal, não é? Nós, felizmente, no nosso tempo conseguimos ganhar fora e conseguimos fazer pontos fora e ganhar em casa quase tudo, não é? Portanto, isso foi algo muito positivo. Tens analisado bastantes jogos, vi que foste há pouco tempo a Anfield. Agora, falando um pouco do futebol português, o que é que achas que o futebol português tem a melhorar? Obviamente, para os outros países olharem para o nosso futebol e verem um futebol de qualidade. Olha, eu acho que em várias dimensões nós temos um futebol de qualidade. Temos treinadores de qualidade, temos jogadores muito bons, conseguimos vender. Poderíamos ter um produto em termos de televisão vendável de maneira diferente. É óbvio que a assimetria em termos de direitos televisivos é muito grande e há clubes que têm muita dificuldade em recrutar jogadores de um nível superior e isso sente-se quando nós vamos à Europa, não é? Todas as equipas, à exceção dos 4 primeiros classificados, têm muita dificuldade.
Portanto, há outra área que eu acho que é importante e aí nós temos de ter consciência que se nos comportarmos de maneira diferente e mostrarmos um futebol mais positivo, a nossa imagem internacional vai claramente melhorar e vamos ter um produto mais vendável garantidamente. Não tenho qualquer tipo de dúvida. Acho que modificar um bocado a ideia de quem grita mais é quem quer ganhar mais, ou quem protesta mais é quem quer ganhar mais. Acho que é uma falsa ideia e acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Ninguém é mais competitivo por isso. E estes comportamentos afetam também tudo o que rodeia o futebol e todo o ódio, o discurso negativo, as telenovelas que rodeiam o futebol, que não fazem qualquer tipo de sentido e que nos ridicularizam no estrangeiro. Para ser muito franco, quem tem contacto com culturas estrangeiras com muita frequência, eu tenho algum, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa, muito mais facilmente me contacto a dizer: epá, isto aconteceu na Liga Portuguesa, do que vocês jogam muito, vocês são muito bons. Portanto, aquilo que eu acho é que alterar comportamentos, aumentar as multas na Liga, porque os clubes portugueses comportam-se de uma maneira nas competições europeias, os bancos comportam-se de uma maneira, nas competições internas comportam-se de outra, e eu acho que isso é completamente inaceitável, não é? Portanto, acho que as multas devem de aumentar e, sobretudo, todos os intervenientes, desde os dirigentes aos jogadores, aos técnicos de equipamentos, toda a gente tem de ter a consciência de que nós criamos um impacto numa indústria que queremos o mais positiva possível e e com o maior sucesso possível, prolongado no tempo, de preferência em progressão. Aos acontecimentos entre a Inter e o Benfica, em Itália, em San Siro, os adeptos, isto vai um pouco ao encontro do que estava a falar ainda agora. Sim, vai um pouco ao encontro, vai um pouco ao encontro disso, não é? Portanto, todo o ódio, toda a intolerância que anda dentro do desporto extravasa para fora do desporto, não é? E o desporto é um veículo positivo deve ser um veículo positivo de desenvolvimento da sociedade. Se nós nos comportamos de uma maneira que não é essa, não é? Eu não estou aqui atenção, não estou aqui com uma auréola de santo a dizer que nunca me portei mal no banco. São coisas diferentes. Claro que me portei mal no banco e provavelmente vai acontecer no futuro, não é? Aí estamos. Agora, estamos a falar da frequência desses comportamentos, não é? Nós temos muitos bons exemplos de dirigentes na Liga Portuguesa, e esses bons exemplos têm muito mais importância do que os maus exemplos, não é? Portanto, é no fundo optarmos mais por esse caminho, sabendo que às vezes qualquer um de nós vai passar da cabeça. Isso é normal e natural. Calor do jogo. Exatamente. A pessoa não se controla. Avançando agora para a parte final, para as perguntas de resposta rápida, como já é costume aqui no World Transfer Set. Estás pronto? Sim. Pronto. Começando a primeira, qual é a tua tática favorita? Preferida neste momento, sistema de jogo 4-2-3-1. O clube onde mais gostaste de trabalhar? Vou dizer seleção, Cabo Verde. Ídolo de profissão? Aí não posso deixar de referir o Zé Mourinho. Fez um futebol mais ofensivo ou um futebol assim mais defensivo? Mais ofensivo, mas não naive. E depois, vertical. E depois, para terminar, define-te numa palavra. Eu diria determinado. Pronto, chega aqui ao fim mais uma entrevista, mais uma conversa do World Transfer Set. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vais aparecer aqui a seguir mais conteúdo que podes assistir, mais entrevistas, tem aqui várias, com o Tarantini, Afonso Taira, Vivaldo Semedo, entre muitos outros. Bruno, muito obrigado mais uma vez por ter aceito este convite e deixo-vos um forte abraço.